Então vamos lá, né? Boa tarde para todos, todas e todos que estão aqui nessa roda, tiraram um tempinho para conversar conosco. Fico muito grato de ver gente conhecida aqui, alunos do mestrado, outras pessoas da própria graduação, ou seja, gente interessada dentro da psicologia a estudar um pouco mais sobre gênero e sexualidade. Só aí já tem muita coisa interessante, muita potência para a gente gerar e gestar aqui nessa tarde. Também fiquei muito contente porque eu vou dividir aqui, na verdade, eu vou mediar a fala de duas pessoas super potentes e que eu admiro demais, que é o Rodrigo, que está aqui conosco, e o Eduardo também. Então, acho que mais tarde, acho que a Vitória vai apresentar, não sei exatamente, né, Adria? E aí, vocês apresentam ou eu posso já começar aqui? Pode apresentar, professor. Olha, Eduardo, olha aí. Tu tem um textinho? Tu não me mandou antes que tinha o textinho? Eu confiei por aí, deixei vocês. Acabou de surgir a informação que a Ali não poderá participar da mesa, infelizmente. A Lidiane, É. tá certo. Então eu vou começar fazendo as breves introduções e ao tempo que tu organiza a apresentação, e aí você chama o Edu e o Rodrigo, tá bom? Ok, obrigada, professor. Acho super bacana esse contexto, nesse momento, né, da psicologia, de formação de atuação do profissional, se pensar o quanto as questões de gênero, as questões de raça, as questões de religião, as questões de territorialidade estão imbricadas com o saber como fazer psi. O quanto a nossa profissão, enquanto ciência, enquanto lugar mesmo de constituição, ela tem ainda tentado se articular e pensar sobre a questão de gênero e sexualidade, né? É tanto que hoje mais cedo conversava com uma colega e ela sempre chamava, o dia do psicólogo tá perto. Ou seja, a gente ainda atrela o lugar do psicólogo no lugar de privilégio, no lugar do homem, no lugar da cisgeneridade, no lugar de privilégio, né? E a gente tem começado a pensar esse universo da dissidência, como isso tem se colocado dentro do contexto da psicologia. É possível, por exemplo, pensar uma clínica para a população LGBTQIA+, é possível a gente pensar a articulação de políticas de saúde com políticas de assistência que dialoguem com direitos humanos e diversidade sexual e de gênero, como a psicologia tem se organizado nesses territórios, como a psicologia tem construído um diálogo sobre gênero e sexualidade dentro da própria academia. Que clínica é essa? Para quem de fato tem sido essa clínica? São questões que a gente tem se feito e tem se organizado para pensar, né? Já que a gente tem noção de que a orientação sexual e a identidade de gênero ela perpassa no contexto de determinação social e saúde e gera processos de adoecimentos muito particulares, né? É, ontem a gente, numa reunião estadual aqui do contexto da Amazônia, a gente aprovou, né, o plano operativo da política estadual de saúde LGBT. E a política estadual de saúde LGBT foi aprovada recentemente, 2 meses, nas instâncias de saúde. Mais recentemente, a gente está aprovando o plano operativo, que vai para o Conselho Estadual de Saúde. Ou seja, uma longa história de lutas, de avanços, de retrocessos, para que de fato se instale uma política também estadual de saúde no contexto do Amazonas, já que essa política ela já foi construída e elaborada lá em meados de 2010, 2011, pelo próprio Ministério da Saúde. É claro que essa política por si só ela não garante o direito às populações LGBTQIA+. Contudo, já é um grande avanço no contexto da saúde. É um grande avanço para a gente pensar o quanto tem se pensado e dialogado sobre esse processo de adoecimento no contexto da saúde. A gente não retoma ou não enquadra esse lugar de pensar a saúde apenas no contexto apenas biomédico, no contexto, por exemplo, do Papa Nicolau, ou do contexto do HPV, ou do contexto das ISTs. Falávamos especialmente ontem sobre o quanto as hepatites assumiram um lugar específico no contexto das mulheres trans, o HPV, por exemplo, de garganta, alguns tipos de adoecimento muito específico no contexto da população trans, no contexto mais biomédico, mas também falávamos da saúde mental, o quanto os casos de automutilação têm sido cada vez mais comum, o quanto a tentativa de suicídio também tem sido mais comum nas populações LGBT, que são atravessadas por um conjunto de discriminações, de violências, de interditos, e isso sim, né, tem colocado a gente em um lugar de
um grupo importante, né, e que deve ser olhado com uma importância, inclusive, para a própria política de Estado. E aí, pensando nesse contexto de orientação sexual, de identidade de gênero, e o quanto isso atravessa os cuidados de saúde, e o quanto a nossa profissão, enquanto ciência mesmo, está preocupada, é que a gente convocou, né, pessoas mega importantes, mega especiais, acho que afetivamente e também cientificamente, Rodrigo e Eduardo, para falar com a gente de forma bem aberta, bem crítica, sobre como tem sido o olhar da psicologia, como tem sido o olhar interdisciplinar de outras áreas de saúde para pensar a saúde LGBTQIA+, o que tem sido mais comum em um consultório talvez clínico de demanda, o que tem sido mais comum em um consultório público de demandas para essas pessoas, como tem sido o acesso, por exemplo, às prevenções combinadas, por exemplo, a PrEP, PEP e a utilização disso no contexto amazonense, como tem sido o acesso a essas pessoas aos medicamentos retrovirais também, para a gente entender até que ponto a saúde, né, nesse olhar maior, nesse olhar muito mais ampliado, tem dialogado com as diferentes ciências, não somente a psicologia, como está se organizando no contexto de cuidado e atuação aqui no Amazonas. E aí, tu apresenta para a gente, está com as credenciais aí desse pessoal divo, importante. Tu já está, né, com as credenciais da galera para subir aqui. Eu posso apresentar todo mundo, professor. Obrigado, Guilherme. Salve por você. Primeiro período aí vindo com tudo. Veio aqui. Deixa eu só abrir aqui o doc rapidinho. Tá, vamos lá. Mesa de ações multidisciplinares em saúde para a população LGBTQIA+. A Política Nacional de Saúde LGBTQIA+, é um divisor de águas para as políticas públicas de saúde no Brasil e um marco histórico de reconhecimento das demandas desta população em condição de vulnerabilidade. É também um documento norteador e legitimador das suas necessidades e especificidades, em conformidade aos postulados de equidade previstos na Constituição Federal e na Carta dos Usuários do Sistema Único de Saúde. Nós visamos uma psicologia para todos e é almejando essa promoção de uma saúde igualitária e sem preconceito e sem discriminação que nós propomos essa mesa. Traremos aqui uma visão multidisciplinar dos cuidados em saúde, a partir da visão do psicólogo Rodrigo Serrão, que é graduado em psicologia pela UFAM, mestrando em psicologia na linha de pesquisa e processos psicológicos e saúde, também na UFAM, especialista em saúde com ênfase em intensivismo, na Fundação de Medicina Tropical /Newton Lins, e terapeuta do esquema Informação, terapeuta afirmativo com foco em atendimento ao público LGBTQIA+. Temos também o enfermeiro Eduardo Félix, que é especialista em enfermagem de doenças infecciosas, tem atuação ambulatorial e hospitalar em HIV e AIDS e em doenças infecciosas, experiência em atuação em urgência e emergência e processo de enfermagem e sistematização da assistência da enfermagem, e também é CEO do Acolher, consultório de enfermagem LGBTQIA+. Além disso, a gente tem o professor Dr. Breno de Oliveira Ferreira, psicólogo e pedagogo sanitarista com doutorado em saúde coletiva pelo Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz, mestre em ciências e saúde pela Universidade Federal do Piauí, especialista em saúde da família pelo Centro Universitário Internacional e em psicologia da educação pela Universidade Estadual do Maranhão. Atuou como psicólogo e coordenador da equipe de consultório da rua, na atenção básica, e psicólogo hospitalar da Fundação Municipal de Saúde em Teresina. Como psicólogo escolar, atuou no Instituto Federal de Educação, Ciência, Tecnologia e Tecnologia do Maranhão, e atualmente é professor e pesquisador efetivo pela Universidade Federal do Amazonas, atuando nos cursos de graduação e mestrado em psicologia, nas linhas de processos psicológicos e saúde. O professor Breno também faz parte do núcleo docente estruturante, do Comitê de Ética em Pesquisa e da Comissão de Equidade de Gênero, é líder do grupo de pesquisas do CNPq, Núcleo de Saúde, Sexualidade e Sociedade, coordenador dos Laboratórios de Psicologia, Saúde e Sociedade da Amazônia e vice-coordenador da Liga de Psicologia da Saúde. Então, agora eu passo a fala para vocês, são currículos bem
ricos, espero um dia chegar no currículo que vocês têm. E aí vocês ficam à vontade agora para a gente iniciar essa conversa, tá bom? E estamos por aqui. Resumir, Guilherme, dar uma resumida final ali. Gente, que bom, né? Eu acho que esse momento de ler currículo é algo bem protocolar, mas não esqueçamos que somos pessoas nesse movimento também de formação, né? Somos pessoas que estamos nos encontrando ou nos desencontrando com as diversas áreas, com as diversas ciências, discutindo com as próprias ciências, nos revendo enquanto epistemologia de trabalho. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. É o nosso lugar enquanto profissionais preocupados com a ética, né? A nossa ética e a ética do cuidado também com as pessoas que estão nos serviços. Então, eu deixo bem aberto para Rodrigo, se ele quiser começar falando, ou Edu. Vocês fiquem à vontade. Alguém prefere começar? Alguém prefere disparar essa roda de diálogo? Oi, Breno. Oi, boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? É sempre bom estar aqui compartilhando, né, principalmente agora aqui na semana de psicologia, né, amanhã, na sexta-feira já é o nosso dia, né, e para compartilhar, né, novamente, né, já é a terceira vez que eu faço alguma coisa na semana de psicologia, agora a segunda vez como mestrando. Ano passado eu falei sobre Covid e compaixão, né? E hoje, desse ano, eu estou falando aqui de saúde LGBT. E eu queria, né, suscitar a reflexão de vocês, principalmente, né? Por que ter uma psicologia voltada para questões LGBTQIA+, né? Por que a gente precisa ter uma visão diferenciada para essa população? Né? Por que a gente precisa ter um foco, né, diferenciado para essa população que a gente atende, que a gente sabe que tem inúmeras vulnerabilidades, que a gente sofre com preconceito, com a LGBTfobia, sofre com a opressão, né, política, ideológica, enfim, né? Por que a gente precisa ter essa preocupação e ter uma psicologia voltada para esse público, né? Eu vou falar um pouquinho da minha visão e sobre mim, né? Por que eu decidi, né, me voltar para essa população, por que eu estou trabalhando atualmente com atendimento voltado a essa população. Primeiro, porque faço parte da comunidade LGBT, eu como homem cis, né, gay, faço parte dessa comunidade, sei o quanto, né, nós, né, da comunidade LGBT passa por inúmeras violências, inúmeras faltas de direitos. E quando a gente fala em saúde, a saúde mental é uma das principais motivos que levam, né, a prejudicar a saúde como um todo das pessoas LGBT. A gente sabe que o acesso à saúde como um todo é difícil, né, tanto para pessoas trans, travestis, por inúmeras razões, mas principalmente o estigma, né, é ainda prevalente. E segundo, porque durante a formação, né, de psicologia, durante a minha formação, eu tive pouco contato com a área de sexualidade e gênero, né, tirando algumas pontuações, né, aqui e ali, de algum professor, de alguma disciplina optativa, houve poucas interações com esse tema, né, a não ser iniciativas dos próprios alunos. E eu vi essa necessidade quando saí da faculdade e fui direto para trabalhar em um hospital com um público específico, né, e eu vi essa necessidade de trabalhar também com a população LGBTQIA+. E, né, por que ter essa psicologia voltada? Né? A gente sabe, né, que o Brasil é ainda, né, um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+, né, e a gente tem um compromisso ético, né, a gente sabe que
a gente é regido por um código de ética profissional e a gente obedece, né, esse código de ética e prevê um atendimento ético responsável e sem julgamento dessa população, embora isso não aconteça de fato. Então, e principalmente, né, a terceiro compromisso seria os direitos humanos, né, e a gente sabe que isso ainda é pouco, né, pouco não, uma grande maioria ainda, né, dos psicólogos tem esse preconceito de lidar com essa dificuldade de lidar com aspectos ligados a gênero, ligados à sexualidade, né, seja por falta de informação, né, na academia, ou por desconhecimento e preconceito realmente. Então, essas são as minhas dimensões, né? Por que que eu adentrei, né, nesse caminho de atender a população LGBTQIA+. Eduardo, quer falar alguma coisa sobre esse caminho que a gente seguiu para atender a população? Na verdade, boa tarde, gente, tudo bem? Eu acho que uma boa deixa para a gente começar essa conversa é falar sobre essa invisibilidade, né? Quando a gente fala de saúde LGBT de um modo geral, independente do contexto de cuidado à saúde, a invisibilidade é real, né? Então, acho que a invisibilidade da saúde LGBT é um bom ponto de partida para essa conversa. Minha trajetória nesse processo de começar a trabalhar com esse público começou no serviço de HIV, trabalho até hoje no ambulatório de HIV, e eu acessava essa população no ambulatório de HIV, percebia uma série de fragilidades, né? Os LGBTs têm uma dificuldade muito grande de acesso à testagem, acesso a atendimento de saúde de modo geral, né? E eu percebia muitas fragilidades nesse contexto de cuidado, né? Mesmo estando ali num serviço especializado e atendendo LGBTs num contexto muito específico, era notório o quanto essas pessoas não têm realmente acesso a um atendimento de saúde por N fatores, né? Então, acho que essa questão da invisibilidade, eu acho que está no centro dessa discussão, quando a gente fala de saúde LGBT no Brasil, né? Gente, só fazer um adendo, é que uma outra convidada que a gente tinha chamado para a mesa, a Lidiane, acabou de entrar, tá bom? Então, Lidiane, fica à vontade, a gente iniciou a mesa já com alguns minutinhos, mas está nas falas iniciais ainda, tá bom? Eu vou só te apresentar aqui para o pessoal rapidinho, só dar uma lida aqui no seu currículo, e aí você já pode, inclusive, fazer sua fala inicial, se apresentar para a galera, tá bom? E aí a gente dá continuidade. Tinha ainda o Alan, que ia participar com a gente, mas ele teve uma situação pessoal, por isso que não está aqui com a gente. Mas aí a gente tem agora também a Lidiane para agregar nessa nossa conversa aqui, tá bom? Deixa eu só encontrar aqui no meu roteirinho. Achei. Quem sabe faz ao vivo, né, Guilherme? É claro, tem que ter uma emoçãozinha. Ó, a professora doutora Lidiane Cavalcante, assistente social, possui graduação em Serviço Social pelas Faculdades Objetivo, mestrado em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia, UFAM, e doutorado em Sociedade e Cultura da Amazônia, também pela UFAM. Ela é professora do Departamento de Serviço Social da UFAM e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade. Coordena o Laboratório de Estudos de Gênero da UFAM e atua politicamente nos movimentos sociais voltados ao segmento da população LGBTQIA+. É membro da Comissão de Diversidade Sexual da OAB, Seccional Amazonas, em caráter consultivo. No âmbito de pesquisa, ela trabalha com as seguintes temáticas: identidade, corporeidade, dissidências, sexualidades e diversidade, direitos humanos, políticas públicas, família, poder, violência, conflitos e religiões. Então, mais um currículo aí muito agregador para a nossa conversa. E aí eu passo a palavra agora para a professora Lidiane, para ela se apresentar também, fazer uma fala inicial, e aí a gente segue essa conversa, tá bom? Obrigado.
Beleza, então, boa tarde a todos, todas e todes. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pelo convite, é uma grande satisfação estar aqui para falar um pouco de um tema tão importante, tão desafiador aos nossos dias. Então, eu sou a professora Lidiane, como já foi apresentado, faço parte do Departamento de Serviço Social da UFAM, na graduação e pós-graduação, e sou ativista também dos direitos humanos, né, sobretudo voltados para os segmentos LGBTI. Então, sou ativista, faço parte também da ALMAS, da Articulação de Mulheres Homoafetivas e Aliadas do Amazonas, da Liga Brasileira de Lésbicas, então estou aqui para somar com vocês. Falar de saúde é sempre um desafio, né? Falar de saúde no Brasil em tempos contemporâneos, sobretudo em tempo de neoliberalismo, em tempo de ultraliberalismo, que é o que a gente está vivenciando no Brasil. Ultraliberalismo é quando a gente vende tudo, o Estado ele tira completamente, né, as suas responsabilidades e joga todo o resto para cima da sociedade civil. Então, isso que a gente está visualizando. Então, nessa fala inicial, eu queria mais conversar com vocês mesmo sobre qual é a conjuntura hoje de políticas públicas para o segmento LGBTIQIA+. Então, por que é importante a gente discutir esse tema? Uma informação inicial, que eu acho que vale a pena tomar como pontapé, como ponto de partida da nossa discussão, é que o Brasil, em 2008, ele foi o primeiro país do mundo, tá? Não foi o primeiro país das Américas, foi o primeiro país do mundo a fazer uma conferência nacional de políticas para a população LGBTI. O primeiro do mundo. Naquela conferência, nós tivemos observadores de 14 países para verificar como se fazia uma conferência daquela natureza. E de países que eram reconhecidamente conservadores, tá? Reconhecidamente conservadores. Nós tínhamos representantes dos países do Oriente Médio, nós tivemos representantes de Cuba, nós tivemos representantes de outros países extremamente conservadores para tratar do assunto. Então, o Brasil foi o primeiro país do mundo. Por que é importante colocar isso? Porque até então nenhum país havia pensado a possibilidade, né, de colocar de maneira macro, desenhar a ideia de um plano nacional de cidadania para o segmento LGBTI, que era como a gente usava o termo na época. E eu coloco isso justamente para nós verificarmos o quanto nós pudemos avançar naquele momento, mas o quanto também retrocedemos depois. Não é? Depois dessa primeira conferência, nós tivemos o marco do primeiro Plano Nacional de Cidadania LGBTI. Foi lá naquela conferência que nós tivemos como marco que o Sistema Único de Saúde, a partir daquele momento, iria ser responsável pelos procedimentos de cirurgia de transgenitalização. Então, por isso que essa conferência ela foi tão marcante. A partir dali, nós colocamos o Sistema Único de Saúde como uma protoforma de concretização de direitos. Né? Depois daí surgiram as políticas voltadas para as mulheres, né? E eu quero focar um pouco mais nessa perspectiva, que vendo um pouco o panorama e assim, os convidados que foram selecionados para participar desse evento, então senti a necessidade de trabalhar com vocês um pouco mais esse direcionamento de políticas para as mulheres. Então surgiu, depois do Plano Nacional de Cidadania LGBTI, a Política Nacional, né, de Saúde Integral da População LGBTI, e dentro da Política Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva para as Mulheres, nós temos também o marco da Política de Saúde para Mulheres Lésbicas e Bissexuais. Então, nós tivemos momentos de avanços na nossa realidade brasileira, mas eu não vou nem dizer a vocês que houve um desmonte de direitos, porque desmonte é quando algo conseguiu ser montado, e nós não tivemos nem a chance de montar, nós não tivemos a chance de vislumbrar isso, né? Todas essas políticas que eu estou colocando para vocês, elas não se configuram como lei no Brasil, tá? Elas são portarias ministeriais, apenas portarias. Portaria cai a qualquer momento. Assim como a união homoafetiva, ou seja, a união entre duas pessoas do mesmo sexo, que assim foi colocado pelo STF em 2011, se tornou apenas uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Não é lei no Brasil. Resolução a qualquer momento cai. Portaria ministerial a qualquer momento cai. E então eu queria fazer essa fala inicial chamando a atenção para isso, porque ao mesmo tempo em que nós estamos em um país onde nós tivemos oportunidade de ir para a rua, de reivindicar direitos, de ter uma primeira conferência nacional e ser o primeiro país do mundo a fazer uma conferência de direitos, incluindo os aportes voltados para a saúde, nós somos também um país que hoje, no âmbito do segmento LGBTQIA+,
LGBTQIA+, nós estamos desenhando o que a gente chama de necropolítica. Aí tem um camaronês fantástico, que é aquele Mambembe, que ele escreve sobre essa necropolítica. O que é essa necropolítica? A política de morte. É quando um governante decide quem tem direito de viver e quem não tem esse direito de viver. Então, a necropolítica é quando eu desenho uma política de morte. O que nós temos hoje de política no âmbito da saúde para a população, para nosso segmento, na realidade brasileira? As portarias ministeriais, hoje elas estão praticamente paradas, não há recurso para trabalhar a política, sobretudo no âmbito da saúde, da população LGBTI, né? Outro contexto que nós temos, posso falar para vocês que nós estamos na universidade com uma pesquisa em andamento sobre saúde de mulheres lésbicas e bissexuais em 4 municípios do estado do Amazonas, e os nossos resultados, assim, eles são desafiadores, eles são constrangedores, entre outras palavras que eu poderia designar, né? Nós estamos realizando a pesquisa em 4 municípios, para escolha dos 4 municípios, nós pegamos os 4 municípios mais populosos. Por quê? Nós queríamos saber como é que funciona o atendimento a essas mulheres na atenção básica de saúde, na base, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, que são as UBSs, né? Então, pegamos os 4 municípios mais populosos porque pensamos, primeiro a gente identifica nesses municípios que estão com um pouco mais de desenvolvimento de política de saúde, porque se não existe porta de entrada para essas mulheres aqui, não adianta pesquisar um município com 7 mil habitantes, claro que eu não vou encontrar mesmo. E os nossos resultados, eles estão apontando justamente para o contexto. Nós já sabemos que o nosso país, ele é campeão mundial de crimes de LGBTfobia, e as instituições de saúde, elas têm se mostrado dessa mesma maneira. Não existe um preparo dos profissionais, não existe qualificação. Ao questionarmos se esses profissionais teriam interesse, eles não têm interesse em fazer qualificação nessa área. A gente vê o preconceito, é o resultado de toda essa polarização do país. A coisa é tão grave que quando a gente entrevista um profissional de saúde, eles jogam logo a questão do kit gay. O kit gay definiu as eleições de 2018, infelizmente a gente sabe disso, e se a gente perguntar, cadê o kit gay? Onde é que esse kit está? Não é? Eu lembro que uma vez eu fui fazer, na época que estourou a ideia do kit gay, me chamaram para fazer uma entrevista em uma determinada emissora daqui, e de cara, assim, a apresentadora do programa disse, professora, a gente vai tentar buscar uma linguagem aqui, inclusive, mas quero lhe dizer que eu não concordo, porque existe esse tal desse kit gay, porque a prima da irmã de uma amiga minha, eu já me perdi na segunda pessoa, a prima da irmã de uma amiga minha, disse que viu esse kit, e que tem uma cartilha que mostra um menino olhando para o pintinho do outro e dizendo, que maravilha. Gente, que país é esse? Não é? Que país é esse que acredita que nós vamos sexualizar uma criança de 5 anos? Né? E que acredita na existência desse kit gay? E não existe, falo isso para vocês, não só como pesquisadora da área, como pesquisadora do projeto Escola Sem Homofobia, como membro do projeto Brasil Sem Homofobia desde 2009. Eu estava na linha de frente com outros tantos pesquisadores desse país, quando no governo Lula nós tivemos o advento do programa Brasil Sem Homofobia, acendeu aquela luzinha, eu preciso ver como é que isso está funcionando nas escolas. Né? Então, daí surgiu o programa Escola Sem Homofobia, foi encomendada uma pesquisa ao Ministério da Educação, não foi o Ministério que fez, foi uma organização de sociedade civil, organização Reprolatina Saúde Sexual e Reprodutiva, reconhecida na América Latina como um todo, certo? Recrutou pesquisadores do país inteiro, nós fizemos a pesquisa em 11 capitais brasileiras, infelizmente vimos que entre as 11 capitais brasileiras, uma das mais homofóbicas está entre as 3 em Manaus. Nós estamos falando da realidade de Manaus, então isso diz muito daquilo que a gente precisava ouvir e daquilo que a gente precisava entender. Dali surgiu uma coletânea de artigos a partir de uma pesquisa na perspectiva fenomenológica, não foi nem marxista, que andavam dizendo que era uma pesquisa marxista, não, foi uma pesquisa seguindo o rigor da fenomenologia, certo? A partir dali saiu uma coletânea de artigos e material didático para professores trabalharem nas escolas. Não haveria distribuição nenhuma para alunos, nenhuma. E a gente vê que essa polarização política, ela tomou conta de uma forma que isso adentra na saúde. Aí eu volto para o tema que nós estamos discutindo. Avança na área de saúde e causa o que a gente chama de violência institucional. Para nós termos a ideia do quadro, como é desafiador para as mulheres, sobretudo mulheres lésbicas, acessarem a rede básica de saúde, elas são discriminadas na porta de entrada, não é? Quando elas pedem uma conjunta
consulta ginecológica. Ah, mas você não quer ser homem? Se confunde com a transexualidade. As pessoas não sabem diferenciar uma coisa e outra, não sabem diferenciar as identidades, não sabem nem o que é identidade sexual, né? Então, a essas mulheres, muitas vezes, o direito a uma consulta é negado. Por quê? Porque elas sofrem preconceito. Quando elas chegam na sala de preparo para fazer um exame ginecológico, ninguém pergunta com quem ela se relaciona. Pergunta logo, você tem um anticoncepcional? É só essa pergunta. Quem é a mulher cis aqui sabe do que eu estou me referindo quando a gente entra no consultório ginecológico. Ninguém pergunta com quem você se relaciona. Só pergunta se você toma algum meio contraceptivo, se você faz uso de algum anticoncepcional. Né? Então, ninguém pergunta com quem essa mulher se relaciona na hora de fazer um exame preventivo, coloca um espéculo desse tamanho, a criatura sai toda machucada e nunca mais volta para a UBS. Qual é a consequência disso? Aí a gente tem a pesquisa da professora Adriana Rufino, do Piauí, que é a única pesquisa no Brasil que foi feita por uma médica ginecologista, que é o que norteou a nossa pesquisa nos 4 municípios. Ela verificou e descobriu que o índice de mulheres que desenvolvem câncer de colo uterino e câncer de mama é muito maior em mulheres lésbicas. Porque essas mulheres abandonam a rede de saúde, porque sofrem violência institucional. Né? Então, esse foi o norte da nossa pesquisa, então a nossa pesquisa ela é inédita no âmbito do norte, e nós estamos verificando o quanto os profissionais ainda desconhecem das práticas sexuais, o quanto os profissionais ainda discriminam, o quanto essas mulheres sofrem de violência institucional. Imagina agora uma mulher lésbica com o objetivo de fazer pré-natal em uma UBS. Vocês já imaginaram a realidade? Como é triste. Ela sofre discriminação porque ela chega logo na UBS. Mas você está grávida, você não é lésbica? Não é você que e eu estou usando os termos mais simples. Não é você que é sapatão? Como é que sapatão agora parece grávida? Como se a nós fosse negado o direito da maternidade. Né? Então, muitas vezes, essa mulher tem uma gestação sem qualquer acompanhamento da equipe multiprofissional, e que médico que vai assumir o parto de quem não fez pré-natal? Então, essa é a realidade das nossas mulheres lésbicas no âmbito da realidade do Amazonas. Então, elas sofrem muita violência institucional, né? Fora todo o âmbito, todo o contexto de violência que elas já sofreram, os estupros corretivos, né? Que se configurou como lei de punição a partir da perspectiva do Código Penal há pouquíssimos anos. Antes não tinha nenhuma lei que tipificasse o estupro corretivo. O que é o estupro corretivo? Quando uma pessoa é estuprada na tentativa de fazer conter o seu comportamento sexual ou modificá-lo de alguma forma. A rede de saúde não está aberta para atender os casos de estupro corretivo, porque quando a gente chega e faz essa pergunta, eles não sabem nem o que significa. Então, hoje, o que a gente vive é um processo de polarização política extrema no país, que nos canaliza a necropolítica. Por quê? Porque hoje a população LGBTI ela foi demonizada na realidade brasileira. Essa é a verdade. Ela foi demonizada, praticamente é culpada do pecado original, né? E, consequentemente, isso se rebate e se reflete na ausência de políticas públicas para essa população. Aqui em Manaus nós temos o trabalho incansável da Dária, né? Médica ginecologista fantástica, professora da UEA, tenho uma admiração gigante por ela, porque ela praticamente sozinha, junto com o Denis Aguiar, construíram o que a gente conhece hoje como ambulatório transexualizador, e que hoje também faz atendimento ginecológico às mulheres lésbicas. Então, assim, a UEA está fazendo um trabalho gigantesco, nesse sentido, e solitário, porque o trabalho começou com um projeto da universidade, teve o reconhecimento do Ministério da Saúde, e nós não conseguíamos o reconhecimento na Secretaria Estadual de Saúde, como é triste. Então, só para falar um pouco dessa fala inicial, impulsionar para que a gente possa discutir depois, não é? O quanto nós precisamos caminhar no Brasil para verdadeiramente nós termos a efetivação da política, para que a gente possa ser considerado cidadão, cidadã, como realmente preconiza a Carta Magna de 88, a Constituição Federal, porque nós ainda vivemos em um país onde uns, infelizmente, são mais ou considerados melhores que os outros, e é isso que a gente precisa modificar, mas é só para a gente dar uma pitadinha para a nossa discussão aí. Valeu, gente. Uma pitadona, professora, uma esquentada boa para começar. Você fez pontuações super pertinentes aqui para a gente refletir justamente sobre essa conjuntura política, desse contexto, de onde surge, por exemplo, a política nacional, lá em 2010, veio do próprio movimento social, ou seja, de pressões do próprio movimento. O movimento estava um pouco mais aquecido naquela época. O programa Brasil Sem Homofobia, já em 2004, já começou a dar pistas de onde estava construindo esse lugar da saúde LGBT.
Mas, enfim, nos últimos anos, desde 2014, 2015, 2016, ali começou a ter um projeto, na verdade, um projeto de desmonte, né, professor, como você fala, no contexto dessa necropolítica. E aí eu queria entender do Eduardo, que também tem essa discussão sobre as questões de HIV/AIDS no contexto da epidemia, na primeira epidemia de HIV/AIDS. E eu queria saber de você, Eduardo, se você acha, assim, como se dá esse lugar ao mesmo tempo quase que privilegiado de entrada da população LGBT no serviço de saúde nos anos 80, 90, por conta da epidemia de HIV/AIDS. E como isso também acaba por estigmatizar ou reiterar o lugar de objeção, o lugar de dissidência dessas pessoas. Então, como é que tu vê esse toma lá da cá das pessoas LGBT entrar no serviço de saúde ainda com o rótulo de estigma da epidemia de HIV/AIDS? Então, adorei a fala da professora Lidiane, acho que foi um esquenta do bom, uma análise conjuntural maravilhosa. Acho fundamental que a gente parta da conjuntura atual. Eu acho que não dá para pensar por que essa invisibilidade acontece, quais são os fatores que desencadeiam essa invisibilidade sem a gente pensar na conjuntura. Quando você fala, Breno, da questão do HIV, quando a gente fala, de modo geral, da questão do HIV dentro da saúde LGBT, a gente está falando de uma dupla estigmatização, né? E essa dupla estigmatização, ela também traz uma série de consequências negativas, né, para a cobertura de testagem, para o segmento dessas pessoas em tratamento nas unidades, em serviços especializados. Então, se a gente pensa que existe o estigma da sexualidade ou da identidade que não é socialmente reconhecida e o estigma do HIV, a gente está falando de uma experiência de sofrimento ainda maior para essas pessoas quando são diagnosticadas, né? E aí você percebe de forma muito clara, eu percebo na minha experiência de forma muito clara, o desamparo que essas pessoas têm quando recebem o diagnóstico e dão entrada. Porque as barreiras, elas começam no acesso, né? No acesso ao teste, no acesso à consulta. E isso que a professora Lidiane falou, o não reconhecimento da população lésbica, né? Essa perspectiva reducionista que a gente tem de achar que uma consulta ginecológica se resume a terapia anticoncepcional, que é absurdo, de não reconhecer a sexualidade, não reconhecer as necessidades sexuais e necessidades de saúde de uma mulher lésbica. E não é só das mulheres lésbicas. Se a gente for pensar de diferentes formas, todos os componentes da sigla acabam sendo direta ou indiretamente afetados por essa invisibilidade. E no contexto do HIV/AIDS, a gente continua hoje, apesar de haver uma evolução muito significativa do tratamento, dos recursos terapêuticos que a gente usa para tratar o HIV. Hoje as pessoas não desenvolvem AIDS como desenvolviam antes. A gente teve uma redução muito significativa da mortalidade causada por AIDS, porque houve uma redução do número de casos de AIDS com a eficácia da terapia antirretroviral. Mas do que adianta a gente investir e ter medicamentos eficazes se a gente não consegue melhorar o acesso das pessoas, né? E quando a gente fala de HIV, a gente fala de medo, né? O medo é um fator muito importante que impede a maioria das pessoas de fazerem testagem. Por que as pessoas não fazem testagem? Porque elas têm medo de um diagnóstico positivo. Se elas têm medo de um diagnóstico positivo, elas precisam, no mínimo, ser bem acolhidas nas unidades quando buscam a testagem. Quando buscam e quando não buscam, né, elas precisam ser alcançadas de alguma forma. Isso também não acontece. Existe uma perspectiva das equipes de saúde hoje de se manterem estáticas dentro do território que é dinâmico, né? Se a população não chega na unidade, a equipe tem que tentar chegar na população. Como? Né? Quais são os caminhos para isso se a gente tem um despreparo total das equipes de saúde da família nesse contexto? A gente está falando de um não reconhecimento dessas demandas, né? De uma invisibilidade dessas demandas. Então, começa que nem todo mundo tem consciência do problema, né? Tem muita gente que não sabe o que é, como muito bem falou a professora Lidiane. Então, se a gente traz esse recorte para o HIV/AIDS, hoje, apesar de quase 40 anos depois do início da epidemia de HIV no Brasil, o HIV ainda é um grande desafio quando a gente fala de saúde LGBT, né? Por muitos fatores.
É quase como a gente personifica, tu até falou, o HIV, né? O HIV ganha uma potência quase que na frente de tudo. O HIV chega antes da gente chegar enquanto sujeito, enquanto essência, né? O HIV tá lá, ele tem muito mais poder, né? E é justamente essa discussão de tentar desmistificar, de tentar reiterar o nosso lugar enquanto sujeito dentro do serviço de saúde, enquanto sujeito de direitos, inclusive. E aí, justamente como tu coloca, as diferentes barreiras de acesso dessa população. E eu ficava aqui lembrando o quanto as populações LGBT são sujeitas de combo. Isso foi quem me disse, foi uma pessoa, quando eu estava fazendo pesquisa, na verdade foi uma mulher lésbica que me falou, ela falou assim, olha, a população LGBT é quase como um combo, ela não só tem uma coisa, não. Ela é pobre, ela tem dificuldade de acessar, ela destoa de todos os padrões, a escolaridade é baixa, ou seja, a ideia de interseccionalidade que eu estava querendo dizer. Mas é só para dizer o seguinte, quando as populações LGBT se somam, se consubstanciam mesmo no conjunto de violências e discriminações nesses processos. Por que é importante falar isso? Porque parece que a gente está reiterando também um lugar de discriminação, de violência, mas é isso mesmo. Inclusive dentro da própria família. Era isso que eu queria perguntar para o Rodrigo. Porque a família, né, Rodrigo, às vezes também oferece um lugar de violência para a população LGBT. A família pode ser um dos primeiros espaços que oferta essa violência. A gente está falando aqui de direito, de Estado, de acesso, mas e a família também como pode ser um fator problemático para quem é LGBT. E aí eu queria saber do Rodrigo, durante o teu trabalho, o processo de escuta, como é que se dá, como é que dá esse manejo com essas famílias que também são famílias carregadas de preconceitos, de discriminações, de violências, com as pessoas LGBTQIA+. É muito interessante falar sobre o que a professora Lidiane falou, da questão do acesso e do que o Eduardo falou do HIV. Primeiro que falar de HIV e falar de saúde LGBTQIA+, as coisas estão conectadas, porque a gente sabe do começo do HIV o quanto a nossa comunidade foi estigmatizada lá no início, né, e hoje ainda é duplamente estigmatizada, como o Eduardo falou. Um dado que eu vi recentemente, por exemplo, de uma pesquisa, 90%, se eu não me engano, das pessoas trans, as mulheres trans, estão na prostituição e quando conseguem alguma, por exemplo, tem oportunidade de ter algum emprego, elas são impedidas já na entrevista, ou elas não conseguem passar, né, ou são demitidas, ou seja, elas não têm acesso ao trabalho, elas não têm acesso à saúde, e isso vai dar consequência onde? Né? Onde vai piorar, seja na saúde física e principalmente na saúde mental. Né? Então, quando eu vejo, né, quando pessoas LGBT chegam para mim procurando por atendimento, né, eu procuro ver sempre todos esses lados. Né? A saúde física, será que ela está fazendo algum tipo de acompanhamento? Será que ela está trabalhando? Como é que está a família, né? Entrando aí no assunto que o Breno comentou. A família é geralmente a primeira fonte de apoio, né, de suporte social que essas pessoas procuram. Né? Muitas vezes elas não conseguem encontrar, seja na infância ou na adolescência, né, elas costumam iniciar a ter uma visão de mundo que acabam rejeitando, elas negligenciam muitas vezes, elas crescem com essa rejeição, crescem com esse sentimento de diferença, e aí ver esse sentimento, essa rejeição, essa negligência, esse preconceito dentro da família é o primeiro sinal de que algo não vai sentir algo que não é bom para ela, né? Não vai ser bom para a vida dela durante a vida adulta, ou seja, ela vai chegar na vida adulta com esses sentimentos de rejeição, esses sentimentos de abandono, e isso vai ser generalizado para todas as relações dela, né? Todo tipo de relação. E aí ela encontra a rejeição, né, nas instituições, encontra a rejeição na saúde, dentro do trabalho, nas amizades, e isso traz consequências para a saúde mental terríveis, né? E aí encontrar, por exemplo, mês passado chegou um jovem de 20 e poucos anos,
de uma família extremamente religiosa mesmo, e que se percebeu gay desde a adolescência, né? Já tinha tido uma tentativa de suicídio, ele não queria falar para a família, e a família, ele acabou pedindo ajuda para essa família para uma psicóloga. Só que a mãe indicou a psicóloga da igreja, né? Com esse acompanhamento, né, o rapaz acabou falando para essa psicóloga que ele se percebia gay, e essa psicóloga começou a estigmatizá-lo. Começou em algumas sessões tentar mostrar para ele que ele não era assim, que ele não tinha nascido assim, que ele poderia mudar, que ele não tinha certeza do que ele queria, e começou a chamar ele de aberração, literalmente aberração. Isso foi o relato dele. E foi novamente uma tentativa, a partir desses atendimentos dela, ele viu que ele não conseguiria mais suportar, né, esses atendimentos. Ele falou com a mãe e acabou revelando, né, a orientação sexual dele. E isso foi briga durante o mês todo na família. E ele acabou me encontrando, tinha parado de ir na outra psicóloga, né? Que bom que ele teve essa atitude de parar, né? Ele não foi mais. E tentamos agora reverter esse quadro, né? De tirar essa imagem de que ele passou a vida toda sendo negligenciado com a cultura dentro da igreja, né, e da família, de sempre de preconceito. Ele se achava que ele não era digno de viver, por exemplo, né? Ele se achava que ele não era para estar ali, né? Quem é ele para ser gay, né? Então, tentar reconstruir isso é muito difícil, né? E a gente está trabalhando nisso. Então, olha só o nível de estigma, como o estigma, o preconceito atravessam as relações, atravessam as instituições e as nossas próprias relações, tanto na família, quanto na saúde, quanto seja onde for. E isso na saúde é muito complicado. Por exemplo, saiu uma pesquisa ano passado, sobre uma pesquisa em nível nacional sobre estigma na saúde. Estigma na saúde não, estigma do HIV, o índice de estigma, né? E, se eu não me engano, 68% das pessoas com HIV já sofreram algum tipo de violência, algum tipo de estigma em ambiente da saúde. Ou seja, mesmo com iniciativas, mesmo com a política, né, de saúde voltada para a população LGBT, com a saúde, com a política de humanização, ainda assim os profissionais ainda se veem com essa dificuldade de lidar com HIV, de lidar com a sexualidade das pessoas, de lidar com orientação e identidade de gênero. Então, é complicado lidar com estigma e é uma luta constante, diária, na verdade, eu digo, é uma luta diária para lidar com estigma, principalmente na saúde, que é algo tão frágil, né? O nosso sistema de saúde é um dos melhores do mundo, mas ao mesmo tempo é muito frágil. E a gente sabe que isso se dá seja por gestão ou muitas vezes pela política mesmo, que a gente não consegue encontrar apoio. E a gente, como psicólogo, precisa se posicionar, né? Precisa ter uma visão disso macro, de uma visão também individual, e nos posicionarmos politicamente a respeito do acesso à saúde e compreender, né, o que envolve, né, a população LGBT, o que essa população, o que envolve essa população, seja de vulnerabilidade, seja a sua própria cultura, o que de fato afeta essa população, o que a gente pode fazer para que essa população seja tratada como, de fato, a professora Lidiane falou, como de fato é um ser humano, né? Como de fato a gente luta pelos direitos humanos, né? Pessoal, vocês podem colocando perguntas aqui no chat, viu? A gente vai dialogando junto.
E, professora Lidiane, eu fiquei curioso para fazer algumas perguntas. Eu queria fazer umas perguntas aqui. A gente já entendeu desse lugar de violências dentro da própria família, dentro do próprio serviço, pelo próprio Estado, no Estado. Aqui no contexto amazonense, no contexto manauara, a gente sabe que a gente conseguiu aprovar recentemente uma política estadual de saúde LGBT. A gente está construindo um plano operativo. Inclusive, eu até falei que ontem a gente estava na reunião do Conselho do Plano. Mas tem elementos específicos nessa cultura que marcam esses processos de determinação social em saúde, de cuidado à população LGBT, que difere do contexto ou que ressoa com muito mais força dentro desse contexto. O que o Norte tem, ou de fator de proteção ou de risco, dentro desse combo que é a saúde LGBTQIA+. O que a senhora teria a nos pensar conosco? É uma pergunta excelente, porque, na verdade, eu acho que nós temos muito mais riscos, né? Nós temos uma política estadual aí aprovada que está circulando as redes, mas qual é a garantia que nós vamos ter de efetivação dessa política? Eu ainda vejo de maneira solitária, como eu disse, a Dária, a professora da UEA, carregando praticamente o piano do ambulatório transexualizador, junto com o Denis Aguiar, que é da área do direito, que faz toda a assessoria. Mas em nível de saúde mesmo, pensar em outras unidades que, na verdade, têm essa proposta, são pouquíssimas, né? Eu gostaria de falar aqui que eu acho que a gente pode publicizar todo o trabalho que é bom, a gente precisa tornar público. Na Unidade Básica de Saúde, acho que a Alfredo Campos, lá no Zumbi, tem um trabalho muito interessante com a população LGBTI. Eles, inclusive, chamaram, faço parte do fórum também, Amazonas LGBT, e eles chamaram representantes do fórum para discutir de que maneira que a gente pode conduzir melhor a política de saúde para atender a população LGBT naquela unidade. Então, isso é um marco, quando a sociedade civil é chamada para compor praticamente propostas e dizer, olha, nós precisamos que seja dessa forma. Então, quando os profissionais de saúde chamam para que realmente, verdadeiramente a sociedade civil possa mostrar os desafios e possa ponderá-los, eu acho que isso é um trabalho muito importante. Outro trabalho que pode parecer uma coisa simples, mas não é um trabalho gigante também, que tem sido feito no hospital, aquele hospital que fica aqui na Zona Norte, o Delfim Aziz, né? Eu fui chamada no Delfim Aziz para fazer uma formação com toda a equipe multiprofissional, do diretor-geral ao auxiliar de serviços gerais, quanto ao uso do nome social. Eu digo, gente, o quanto nós precisamos, não é uma coisa simples, porque quando você vai falar da realidade de pessoas trans, de pessoas que se identificam como não binárias, para eles é tudo. Poder garantir o nome social em um país onde a população trans vive em média 35 anos, talvez o uso do nome social seja o único direito que essa pessoa tem acesso. Então, é um trabalho gigante que já está sendo feito, ou seja, nós temos alguns trabalhos que estão sendo efetivados, mas me preocupa um pouco a questão da política estadual, porque nós termos uma política no papel não significa dizer que a gente vai conseguir efetivá-la. Como nós estamos andando muito nas UBSs, nas unidades de saúde, eu posso dizer a vocês, existe uma resistência gigante dos profissionais quanto a trabalhar as especificidades de saúde da nossa população, dos nossos segmentos. Imagina pensar, como vocês disseram, nós somos um combo, que dentro desse combo tem muitos outros combos lá dentro. Então, a população trans tem uma demanda, a população lésbica tem outra demanda, a população bissexual idem, por aí vai. A população gay tem outra demanda, tem todas as suas especificidades e nada de ser discutido no âmbito da saúde. Então, os profissionais, eles muitas vezes dizem para a gente, o que eu penso não importa. Né? Se está aqui, se é SUS, tem que receber todo mundo. Mas não vinha trazer especificidades porque elas não existem. Eles têm que simplesmente receber atendimento e acabou. E nós sabemos que tem especificidades. Quando o nosso nobre companheiro Eduardo estava falando aí sobre a questão das pessoas vivendo com HIV, aí nós temos uma grande especificidade não trabalhada pelos profissionais de saúde. A gente ainda tem profissional de saúde, muitas vezes, que demoniza a realidade de pessoas vivendo com HIV, que tem uma discriminação imensa, que diz que já tivemos, inclusive, denúncias, recebemos denúncias de pessoas dizendo lá na UAB, eu estou vindo aqui porque um profissional de saúde X disse que a minha vida acabou, que é melhor me matar logo. Caraca, nós já estamos com índice de suicídio que, segundo a OMS, a cada 3 segundos alguém tenta se suicídio, a cada 40 segundos alguém consegue. E isso é subnotificado ainda. Porque se a gente for, por exemplo, para a realidade do interior do estado, nós não conseguimos levantamento de dados sobre suicídio.
Então, para a gente ver o quanto nós ainda precisamos crescer, né? Então, a nossa população, ela tem muito mais situações de risco, não é, do que de acolhimento, mas pelo menos só de termos uma política estadual, a gente já tem como começar a cobrar, né? Nós estamos aí lutando pela efetivação do Conselho Estadual, né, de Combate à Discriminação dentro do contexto LGBTI, que está no papel há muito tempo e ninguém tira do papel, aí aciona Ministério Público e tudo mais. Então, o que eu quero dizer? Infelizmente, não só na realidade do Amazonas, mas na realidade do Brasil inteiro, para a gente efetivar direitos para a população LGBT, a gente acaba recorrendo ao judiciário porque o legislativo não funciona. Então, a gente tem uma política, beleza, mas de que forma a gente vai trabalhar essa especificidade na saúde? Como é que a gente vai levar isso para lá? Para que essas pessoas não sofram violência institucional. Mas a luta é grande, né? Mas, ao mesmo tempo que a luta é grande, a gente precisa sinalizar que algo já avançou. Há 20 anos atrás, a gente não podia falar sobre esse assunto. Há 20 anos atrás era tabu, pensar uma política há 20 anos era impossível. Então, nós já avançamos alguma coisa. Eu faço parte do movimento desde 2004, e eu digo para vocês, quem estava lá no ano 2000 e 2004, se nós temos um chão para pisar hoje, nós devemos aquele ativismo de lá, aquele ativismo que foi para a rua, aquele ativismo que entrava dentro das secretarias, aquele ativismo que pedia assento em conselho. Então, para quem é mais jovem, principalmente nossa comunidade discente aí, que está na faixa dos 20 e poucos anos, que talvez não tenha vivido a efervescência de tudo isso. Então, nós temos um histórico de movimento para que a gente tivesse direito a ter essa política estadual hoje. E que nós vamos precisar de muito mais lutas para tirá-la efetivamente do papel, para que não tenha uma unidade de saúde de referência. A gente não quer um ambulatório. Nós queremos que todas as unidades de saúde tenham condição de atender o nosso segmento populacional. Quando a gente conseguir atingir isso, verdadeiramente a gente vai construir uma outra perspectiva de nação. É isso. Eu acredito, professora, falando um pouquinho sobre essa questão do acesso ainda, sobre a questão dos profissionais de saúde, eu vejo que existe uma barreira ainda de profissionais, por exemplo, como eu, Eduardo, que trabalham ou que trabalharam na saúde. Acredito que ainda tem uma barreira, principalmente da gestão local, da gestão municipal e da gestão estadual, de profissionais como nós, incentivarmos, por exemplo, a educação continuada, né, em relação a como tratar as pessoas LGBTQIA+, como acolher essa população, como entender as demandas dessa população, que por mais que sejam parecidas com o público geral, mas não é parecida. São outras nuances, né, que são levadas em conta. Você falou do nome social, isso é muito importante. E eu vi na minha frente o nome social sendo desvalorizado, não sendo utilizado, e ainda assim as pessoas se submetem a isso. Ainda assim, o profissional, mesmo sabendo, né, que aquilo é errado, continua fazendo. Por quê? Ou porque não recebeu treinamento, ou porque não sabe, ou porque não procura saber. E isso eu vejo ainda uma barreira, né, que impede outros profissionais que têm um certo posicionamento, e são poucos, dentro da saúde, eu acredito que ainda são poucos, que precisam de mais profissionais com essa capacidade de intervir e de proporcionar mesmo educação para esses outros profissionais que muitas vezes não têm uma abertura, né, ou não querem se abrir, né, para entender as nossas demandas, a nossa cultura e as nossas nuances, né, desses combos que foi falado. Muito legal, né, as colocações de vocês. Eu até estava colocando aqui que eu brinco que as pessoas estudam anatomia humana, fisiologia, diferentes partes do corpo, entendem detalhes. Aí eu falo, LGBTQIA+, mas é difícil para mim. Poxa, tu aprende anatomia, tu vai para lá, faz prova de fisiologia. Qual o problema de entender a especificidade de cada sigla? Qual o problema que tem de fato de entender o que é população LGBTQIA+, LGBTI+, enfim. Que eu fico pensando quantas moralidades elas ficam impregnadas mesmo em torno dessas populações LGBT. E o quanto o processo mesmo de cuidado se reitera num lugar quase que biomédico, biologicista, né? E isso, inclusive, inibe a própria revelação da orientação sexual durante o atendimento. Isso precisa fluir, talvez, né, Eduardo?
Essa revelação, ela precisa ser um encontro do profissional de saúde com o usuário, e que esse encontro precisa acontecer, não de forma meramente burocrática ou mecânica, mas isso acontece, esse processo de revelação. E isso justamente pelo acolhimento que é dado pelo profissional de saúde. O acolhimento, quando eu falo acolhimento, não necessariamente pela forma como se fala, mas o acolhimento desde a estrutura ofertada da unidade de serviço até a organização do serviço promove o acolhimento, até as plaquinhas que são colocadas no serviço promovem o acolhimento ou não. E aí eu queria te perguntar, Eduardo, como é que você pensa desse lugar de revelação da orientação sexual, ou de colocar isso no atendimento? Como isso acontece ou flui no roteiro de anamnese, por exemplo? Como isso, o que você pensa sobre isso? Assim? Bom, a minha experiência, isso não acontece, né? Isso não acontece. O relato das pessoas é esse. Eu não falo sobre sexo, eu não falo sobre a minha vida sexual, porque eu não me sinto à vontade para falar sobre isso. E aí tem um ponto que é muito importante, que essa também é uma barreira de acesso, né? As pessoas têm medo dessa violência que está institucionalizada, as pessoas têm medo de serem abordadas por profissionais despreparados, e mais do que terem medo, elas sabem que a probabilidade de serem mal abordadas no serviço de saúde é grande. Então elas não buscam também por isso, né? Porque elas sabem que vão ser destratadas. Aconteceu uma situação curiosa lá no nosso SAI recentemente, que nós estávamos discutindo em equipe. Eu acho que no contexto do HIV existe a obrigatoriedade de nós termos uma equipe que saiba acolher a população LGBT, porque aí, de novo, no recorte do HIV, o acolhimento é uma obrigatoriedade, porque é o acolhimento que vai viabilizar todo o segmento de tratamento do paciente. Se ele não for bem acolhido, ele não volta, e ele precisa voltar, porque o acompanhamento é continuidade. E aconteceu uma situação curiosa essa semana, que duas pacientes trans, duas mulheres trans, estavam na unidade, e uma já fazia tratamento há mais tempo, e a outra tinha sido recém-diagnosticada. Eu vejo muito interessante, de uma forma muito frequente, o quanto existe uma certa solidariedade entre os pares, né? Ela viu que a amiga, né, as duas fazem programa juntas, e aconteceu de uma ser recém-diagnosticada, a outra já fazia tratamento, revelou o diagnóstico para ela, explicou que ela fazia tratamento e a trouxe para o serviço. Talvez se ela não tivesse tido o suporte da amiga, muito provavelmente ela não teria chegado até nós. Chegou, as duas passaram por todo o processo, foram até a farmácia para fazer a retirada da terapia antirretroviral. E aí a paciente que já tinha diagnóstico, que já fazia tratamento, chegou na porta da farmácia e falou: vem cá, como é que a gente faz para ser dançarina aqui? Esse código do ser dançarina é ser paciente, né? E ela fez esse trocadilho. É comum a gente brincar dessa forma, é também uma forma de naturalizar o HIV, sem expor o paciente, né? Ressignificar isso. E aí ela falou de um jeito muito interessante: vem cá, me conta, me explica uma coisa, como é que faz para ser dançarina aqui? Eu preciso do meu cartão SUS? E aí a pessoa que estava na farmácia orientou: você só precisa do seu cartão SUS. E aí a colega fez a retirada da medicação e deu tudo certo. Mas a gente vê que essas situações, né, são excepcionais. Infelizmente, a população é muito maltratada, né? Então, ela já não tem acesso, e quando ela chega na unidade, ela é destratada. Então, como cuidar da saúde dessas pessoas nessa perspectiva? É desafiador. É muito desafiador. E isso que a professora Lidiane colocou, do trabalho excepcional da doutora Dária lá no ambulatório trans, nós temos um fluxo contínuo de encaminhar pacientes para avaliação lá, porque a gente tem a certeza de que as pacientes são bem atendidas e têm um bom segmento quando são encaminhados para lá. Eu recebo muitos pacientes que vêm encaminhados de lá também, e a gente percebe a qualidade desse acompanhamento, né, a qualidade desse cuidado. É visível, né, os pacientes relatam isso. Então, é um trabalho excepcional que, a meu ver, eu concordo com a professora Lidiane, é invisibilizado ainda, né? A gente tem uma iniciativa muito solitária, né? Claro que nos serviços de HIV, a gente tenta, na medida do possível, né, treinar as equipes,
orientar sobre essa questão do nome social. Eu já tive muita confusão no setor, na unidade, por conta disso, de paciente chegar comigo e dizer, olha, aconteceu isso, isso e isso, vamos lá, para tudo, vamos fazer reunião de equipe aqui para aprender que nome social é importante. Nome social não é favor, não, é lei, é obrigação, é obrigatoriedade. Então vamos aprender aqui como é que tem que ser feito. E aí já é assim, é a luta do dia a dia, né? A gente vai tentando, na medida do possível, qualificar o cuidado que é prestado, mas você sabe que os desafios são estruturais, né? Mas estamos aí na luta. Outra coisa interessante também que eu vejo muito, principalmente em hospital, e também na clínica, né, individual, é a questão de profissionais, né, héteros cis, não atenderem pessoas LGBTQIA+, e preferirem encaminhar para outros profissionais que são LGBTQIA+. E a gente sabe que isso muitas vezes não tem como acontecer, porque muitos profissionais não gostam de se expor, não se posicionam sobre, né? E aí a gente vê mais essa barreira, porque muitos profissionais não se negam a atender, né, e preferem que outro profissional, sabidamente LGBTQIA+, atenda. E aí a gente vê uma certa estigmatização, porque acaba dividindo os profissionais. Você é LGBT e você só vai atender LGBTQIA+. Não, né? O ideal não é o ideal. O ideal é que todos os profissionais atendam qualquer pessoa de forma ética e responsável, como a política do SUS prioriza, né? E ter claro que eu, como LGBT, né, sei as demandas da comunidade, porque são minhas demandas também, mas eu precisei estudar mais para atender essa população, né? Porque muitas coisas eu não sei, muitas coisas eu não vivi, né? Por que eu preciso, eu como hétero, vou encaminhar, né, essa pessoa só porque eu não sei atender ou não quero atender? Por que eu também não vou atrás, né? E isso eu vejo muito acontecer ainda nos ambientes de saúde, muito. Isso é preocupante. A gente tem um ponto aí, só complementando isso que o Rodrigo está falando, que é essa nossa mania de reduzir a saúde LGBT à saúde sexual, né? Você olha um LGBT, a primeira coisa que você pensa é em teste de HIV e hepatite, esquece do resto, né? Então, isso a gente percebe muito. Eu vejo, agora que a gente começou a ofertar a PrEP na unidade, né? Na unidade que eu trabalho na prefeitura, um ambulatório da prefeitura, lá nós atendemos HIV, um serviço especializado em HIV, mas nós também começamos agora o ambulatório de PrEP. E a PrEP, que é esse recurso maravilhoso, né, que está aí revolucionando a prevenção do HIV, está trazendo uma série de reflexões sobre o acesso a esses grupos-chave, que são os grupos que têm indicação, né, são o foco da política, e a gente está agora vivenciando esse processo de perceber todos esses entraves, né? A PrEP é importante, mas quem acessa a PrEP? Né? Quem acessa a PrEP? Será que a PrEP está chegando em quem precisa? Em quem é, de fato, mais vulnerável ao HIV? Né? Porque se a gente for considerar, se a gente for falar de população trans, a população trans, eu já perdi a conta de quantas pacientes trans que eu tenho que acompanham, fazem tratamento antirretroviral, quantas me contaram o quanto o não uso de preservativo acaba sendo uma obrigatoriedade no contexto do programa, né? O cliente exigir que não haja uso de preservativo e pagar mais por isso, né? Então, o quanto essas pessoas são vulneráveis, de fato, ao HIV, e o quanto a gente não consegue perceber que elas são totalmente invisibilizadas, né? Quem é a população que está acessando o PrEP hoje? Homens gays, cis, brancos de classe média. Acabou. É isso. Não tem PrEP para mulher cis, que aí a gente entra numa questão muito importante, né, professor Lidiano? Se a gente pensa na PrEP para as mulheres cis heterossexuais, que também estão sujeitas ao HIV, a gente não tem essa possibilidade ainda, né? E dentro dos grupos que são chave para a política, a gente tem um acesso muito limitado para aquelas
pessoas que são ainda mais vulneráveis do que o homem gay branco cis de classe média. Mas essa é outra história. Mas eu acho que você colocou um ponto assim bem importante, porque existem níveis sociais que têm mais acesso à PrEP, nós sabemos disso. Acho que outro ponto que você colocou que vale a gente discutir, quando a gente pensa realmente em saúde para a população LGBTI, que ia mais, né, a gente só pensa em saúde sexual, a gente esquece inclusive saúde mental. Né? Nós estamos com um projeto na UFAM fazendo levantamento qual é a rede de atendimento em saúde mental para essa população. É a mesma que nós temos para todo mundo, só que ninguém entende. E nós, por exemplo, temos uma pesquisa da Universidade de Colômbia que diz que a população, o nosso segmento populacional, ele tem 5 vezes mais chance de cometer um suicídio. Por conta de toda a opressão, toda a discriminação que passa, eu diria até que não comete suicídio, é vitimado pelo suicídio. Porque são pessoas levadas ao suicídio por todo o contexto de opressão social, familiar e tudo mais. Não é? Isso não é discutido, ninguém pensa em particularidades no atendimento de saúde mental dentro da rede existente, essa rede que é precarizada, que está prestes a desaparecer por conta de todo o contexto de desgoverno que a gente visualiza. Né? Então, ainda não há lugar para o atendimento da população LGBTQIA+. Então, é algo que a gente ainda precisa discutir, que precisa desbravar mesmo e lutar por isso, porque verdadeiramente você tem toda a razão. Quando se pensa no nosso segmento, só se resume à saúde sexual. Nada mais, não existe nem sequer saúde reprodutiva. Né? Que até esse direito nós temos aí uma resolução do Conselho Nacional de Justiça de 2017, inclusive para reprodução assistida, para quem tiver interesse, não só casais de mulheres, mas de homens também. E isso não é vislumbrado, não é divulgado para a sociedade, as pessoas muitas vezes nem sabem que existe, não sabem que pode se fazer um procedimento de barriga solidária e tantas outras coisas que podem ser feitas para quem verdadeiramente tem o desejo de ter uma família. Então, nós precisaríamos de saúde sexual, sim, mas saúde reprodutiva, saúde mental e saúde no contexto mais geral mesmo, que atenda a nossa população. Por exemplo, uma mulher trans precisa ir a uma consulta no uroginecologista. Me aponta onde é que está esse profissional. Não tem. Ela precisa ir a um uroginecologista. Em Manaus nós temos o quê? 2 profissionais. Quantos deles estão na assistência à saúde básica? Cri. Então, nós não temos sequer profissionais qualificados para atender essa demanda. E os que estão qualificados muitas vezes se resumem à rede privada ou, como você disse, é a classe média que acessa. Né? A classe pobre, negra, de periferia não consegue. Então, tem muito para discutir mesmo, verdadeiramente, nesse âmbito de saúde. Talvez a gente precise, nessa roda, cativar a nossa esperança. Eu acho que talvez a gente está aqui, de alguma forma, nesse diálogo, de alguma forma também se fortalecendo e também esperançoso de que a gente acredita nesse SUS, onde todos e todas vão acessar de forma igualitária nesse sistema que ainda luta pela equidade em saúde. Então, acho que talvez, de alguma forma, só esse processo de esperançar também é importante, porém com os olhos arregalados, atentos, né, a esse processo todo. Algumas coisas que eu anotei aqui para a gente ficar pensando, brilhando junto aqui. Acho que o processo de educação em saúde, que o Rodrigo falou, é importantíssimo. Eu acho que a gente também não pode depositar também essa responsabilidade meramente só no serviço, ou na gestão do serviço, ou nas fragilidades da formação, porque esse processo também deve ser um processo quase que contínuo. Se eu estou no serviço de saúde, onde eu atendo a população em geral, a comunidade, eu preciso minimamente entender sobre questões de orientação sexual e identidade de gênero. Ou seja, o que afasta essas profissionais de entenderem essas realidades? E aí, Rodrigo, eu fiquei me perguntando, por que a gente quase coloca nesse lugar de escuta de pá? Será que a gente não está realmente recolocado naquele lugar de objeção, naquele lugar de interdito, para dizer assim, só o LGBT pode ouvir LGBT? Mas por quê? É quase que um cis fazendo um grupo e o trans para outro grupo, enfim, a gente vai construir os nichos dentro dos nichos o tempo todo. Ou será que eu tenho medo? Quando na pesquisa recentemente que eu fiz com os profissionais de saúde, alguns dizem assim, não, eu não quero falar sobre isso porque eu não entendo, eu prefiro nem falar sobre isso. Ou seja, tem receio de colocar as próprias moralidades dela em xeque, em jogo, as suas próprias crenças, a gente meio que se afasta, prefiro não falar, prefiro não atender, prefiro não estudar.
Ou seja, o que está por trás desses nãos colocados aí? É o tempo todo um discurso do não sei, do não posso, não chegou até mim, não teve na faculdade, não. E o discurso do não legitima o lugar da não visibilidade dessas pessoas nos serviços. E como nós, profissionais, professores, monitores, estamos promovendo essa cultura de promoção à saúde LGBT dentro da universidade, dentro dos serviços, eu acho que essa iniciativa é algo muito importante para a gente discutir mesmo, quebrar alguns tabus, né, desconstruir tantos outros. Fiquei me perguntando aqui, Eduardo, quando eu falo, essa pergunta não é minha, é do professor chamado Richard Parker. Ele vai dizer assim, chegaremos ao fim do HIV/AIDS? Acho que eu até mandei esse texto para o Rodrigo. Chegaremos ao fim do HIV/AIDS, porque por trás dessa discussão também dos cuidados, existe também um processo de biomedicalização, de jogo de poder, biofarmacêutico, enfim, está por trás também dessas pílulas aí retrovirais, também tem um discurso muito forte de poder, e que Rodrigo também tem discutido isso brilhantemente na sua dissertação. E outro ponto é pensar que também homens trans podem estar nos serviços grávidos também. Parece o tempo todo que esses sujeitos eles ficam transgredindo. Não, eles estão lutando pelo lugar que é deles, a individualidades que são deles. Homens trans podem também engravidar. Então, precisa do acompanhamento durante o parto, o pré-natal, o puerpério. Existe um processo também de cuidados da saúde sexual e reprodutiva de homens trans, né? Ou seja, é um conjunto de especificidades, mas também tem linhas de forças que afunilam. Pessoas LGBT podem adoecer de tuberculose, podem adoecer de Covid. Parece que chega alguém, um homem gay ou uma pessoa trans com sintomas de Covid, já automaticamente eu preciso comunicar quem é o profissional LGBT da equipe para ele atender aquela pessoa porque ela chegou com sintomas de Covid. É Covid, gente. É o protocolo do Ministério da Saúde. Ou seja, que lugar emaranhado de forças de uma política de morte que a gente constrói mesmo, o tempo todo, decidindo os corpos que vão viver, os corpos que vão morrer, e quem vai passar nessa linha de força mesmo. Em relação ao Covid, Breno, vai falar, é nosso. A população, saiu uma pesquisa por uma ONG, que eu esqueci o nome, mas depois eu procuro, coloco aqui, a população LGBTQIA+, sofreu, se eu não me engano, 5 vezes mais problemas de saúde mental com a chegada do Covid, da Covid, né? Seja porque teve que ficar dentro de casa com famílias preconceituosas, que violentavam, seja porque estavam em subempregos e acabaram não perdendo esse emprego, seja também por causa do HIV, que se viram forçadas a ter que ficar em casa, né, ter que procurar sair dos grupos de apoio, muitas vezes, né, ter que ficar em casa sem o apoio, né, da comunidade da saúde que fazia o acompanhamento e acabava ficando justamente com quem? Com aqueles familiares que não têm apoio, né, e a população LGBTQIA+, sofreu muito com a chegada da Covid, principalmente com saúde mental. É só esse adendo. Perfeito, Rodrigo. Tem uma pergunta aqui do Davi, ele faz a seguinte pergunta: como trazer esse debate que atualmente se é silenciado sobre o atendimento devido à saúde da comunidade LGBTQIA+, né? Como dar voz, local de fala, no caso, para essas pessoas? Quais são os mecanismos aí de dar vez ou voz, ou de localizar a voz dessas pessoas, talvez, que sempre estiveram aí? Uhum. Eu acho que uma questão importante nós já estamos fazendo, nós estamos discutindo na academia. Eu parabenizo muito a vocês pela escolha da temática, inclusive acho que alguém colocou aqui que ainda não tinha visto uma discussão sobre essa relacionada, por exemplo, para mulheres lésbicas. Então, acho que espaços como esse de discussão são importantes, espaços que os movimentos, né, os coletivos estão travando,
junto a outros membros da sociedade civil organizada e junto aos conselhos são importantes. Esse projeto que nós estamos desenvolvendo na universidade, em 4 municípios, a proposta não é só coletar dados, nós vamos oferecer a formação para os 4 municípios na atenção básica. A gente sabe que o desafio vai ser levar os profissionais para essa formação, nós sabemos disso, mas nós estamos pensando em outros materiais que possam chegar a essas pessoas caso, e nós sabemos que vamos ter resistência. Então, são espaços dessa natureza, diálogos, mesas redondas, que vão nos tirar do que eu chamo de ostracismo, não é? A população LGBTQIA+, ela ainda está na ostra, nesse sentido da saúde, né? A gente ainda chega em uma consulta médica, ainda tem vergonha, ainda tem dificuldade. Claro que eu não posso pedir para as pessoas, saia do armário. A gente não pode fazer isso, porque cada pessoa tem o seu tempo, e talvez esse tempo nunca venha para ela, cada pessoa tem os seus limites, não é? Mas a ausência dessa discussão, a ausência de nós dizermos verdadeiramente quem nós somos, as nossas dificuldades, o como lidar com o nosso corpo, é que conduz todo esse processo de tabu. Então, acho que esse tabu ele precisa ser quebrado inicialmente por nós, não é? Se nós vamos chegar a encontrar, por exemplo, nas unidades de saúde, o que vocês falaram é muito pertinente, essa história de chega alguém LGBT, então eu chamo logo psicóloga LGBT, eu chamo assistente social LGBT, eu vivi isso muito na universidade, naquele programa que a universidade tem em parceria com o Tribunal de Justiça, com a vara de família, então nós atendíamos demandas de vara de família, e quando chegava uma família LGBT, chama a professora Lidiane que ela atende, eu digo, vamos acabar com isso aqui. Vou fazer formação para todo mundo, porque vocês têm a obrigação de atender, e atender bem, de acolher, não é atender, é acolher verdadeiramente, né? Então, porque é exatamente esses nãos que as pessoas ficam ouvindo, não, eu não vou lhe atender, mas tem alguém que conhece do assunto, então a gente sempre fica jogando para um profissional que seja do segmento, e às vezes esse profissional não vai estar lá. Então eu penso que a gente começa a desconstruir essa cultura verdadeiramente quando a gente traz à tona a discussão e mostra, olha, todo mundo precisa verdadeiramente trabalhar essa perspectiva no seu próprio processo formativo. Nós sabemos que, apesar da universidade ser plural, ela ainda é conservadora. Então, nós temos matrizes curriculares, projetos pedagógicos extremamente conservadores, serviço social mesmo, agora que a gente conseguiu colocar como disciplina optativa, gente. Mas já conseguimos avançar alguma coisa, para que na próxima revisão curricular, quem sabe, a gente consiga colocar como disciplina obrigatória, porque a gente via a necessidade. Nem sempre eu vou ter um profissional LGBT para atender na ponta, e está errado acreditar que LGBT só pode ser atendido pela população LGBT. A gente continua criando guetos. Aí, consequentemente, os outros profissionais não se veem como capacitados e também não correm atrás da formação para trabalhar com a diversidade humana. A diversidade humana, ela envolve também a população LGBTQIA+, mas envolve tantos outros segmentos, tantas outras perspectivas, né? Eu penso, só para fechar essa parte, que um dos pontos mais cruciais que nós vamos ter para conseguir sair desse silêncio, desse mutismo absoluto, né, desse silêncio efetivo, é quando nós percebemos que nós não somos um Estado laico, deveríamos ser, né? Está lá na Constituição, mas a gente ainda não consegue trabalhar essa perspectiva. Porque em cada órgão oficial que você vai, você tem um crucifixo ali, que é um símbolo católico, que foi uma religião dominante, ainda 60 e poucos % da população brasileira ainda se identifica, mas aquela religião, ela não identifica todo mundo. Pessoas evangélicas não se veem ali no crucifixo. Pessoas de religiões de matriz africana não se identificam ali com aquela perspectiva. Então, nós ainda não somos um Estado laico, né? Mas, então, imagina pensar a laicidade nos espaços de saúde. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente chega numa maternidade de Manaus, a gente vê um profissional de saúde que diz: a mulher tem que sofrer as dores do parto porque a culpa do pecado é da Eva. Né? A mulher lésbica ou bissexual, ela tem que sofrer mesmo porque ela já está no inferno. A mulher trans não merece atendimento, ou ela vai esperar 10 horas para ter acesso a uma dipirona, porque ela também já está no inferno. Então, as pessoas trazem o campo da sua expressão de religiosidade para justificar o preconceito e a discriminação. E vale ressaltar, isso é crime no Brasil. Né? A LGBTfobia é
crime. Então, não se trata de liberdade de expressão, não se trata, é o que eu penso, não, é crime, acabou. Então, a gente está na busca desse caminhar para que nós possamos efetivamente trabalhar a perspectiva, quem sabe mais tarde nós termos realmente um Estado laico e nós termos um serviço de saúde que atenda com base nessa laicidade. O que eu penso no meu contexto religioso, eu não tenho o direito de levar para o meu fazer profissional. Se cada um profissional entendesse isso, nós teríamos verdadeiramente um acolhimento diferente nas unidades. Oi, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu sou da UFAM, eu estou aqui mediando, era para eu estar aqui recebendo vocês desde o início, na verdade. Só que eu tive um imprevisto, eu tive que resolver uma coisa hoje, uma delegacia, foi muito exaustivo para mim. E eu cheguei há pouco em casa, já fui ligando o computador, e todo mundo, cadê tu? Cadê tu? E eu, meu Deus, gente, eu acabei de sair de delegacia. Mas eu tô bem. Foi tudo certo. Eu só queria dizer que eu tô aqui para falar as perguntas para vocês, porque eu anotei aqui no caderninho o contexto que elas foram feitas, o que vocês estavam falando enquanto a pessoa fez a pergunta. Só para dizer que meu nome é Leda, tá? Eu tô aqui para ajudar Tá vocês. bem, Leda. Se qualquer coisa que quiser, pode beber uma água. Tô aqui, a gente lê as perguntas junto. Fica Tá bom. tranquila. Só queria falar isso. Que bom que você percebeu. Eu estava muito nervosa, inclusive. Eu cheguei aqui, gente, posso deixar a câmera desligada enquanto eu faço as anotações da mesa? Enfim, obrigada. Vai dar certo, já deu certo, viu? Fique tranquilo. Tem uma pergunta aqui, professor Lidiane, que eu acho que é a sua cara responder. Pode falar um pouco sobre esse polêmico kit gay? O seu áudio está desligado, professora. Gratidão pela lembrança aí. Eu trouxe até um material para vocês observarem, né? Depois da criação do programa Brasil Sem Homofobia, que surgiu a Escola Sem Homofobia, que eu já contei um pouquinho para vocês a história, o resultado do relatório Escola Sem Homofobia está aqui, né? Então, não está mais constando no site do Ministério. Você sabe que você abre o site do Ministério, não aparece mais nada lá, mas se você acessar Reprolatina Saúde Sexual e Reprodutiva, ou lança relatório final do projeto Escola Sem Homofobia, você vai ver. Então, um relatório todo na perspectiva da fenomenologia, não tem nada a ver com marxismo, nem tampouco com comunismo. Quisera eu que fosse realmente comunista, porque as pessoas falam de comunismo sem saber o seu significado, né? Então, a partir daí, saiu essa coletânea de artigos aqui, certo? Que também está disponível na internet, não está mais no site do Ministério. É um material denso, vocês podem ver, bem volumoso, mas é um material fantástico, e a partir daqui é que se criou 2 vídeos para serem entregues nas escolas, para que fosse material de consulta aos professores e cartilhas, né? E não teria nada a ver, a cartilha vai ser direcionada para crianças de 5 anos? Não. Nós elaboramos materiais para professores, e esse material seria o subsídio para o professor, porque nós sabemos que as licenciaturas no Brasil, elas não contemplam a temática da diversidade, então seria uma forma de preparar o professor, né? Então, o que se chama de kit gay são esses 2 materiais que eu coloquei para vocês aqui, e que, na verdade, não tem nada daquilo que foi colocado. Aí, se você consulta no YouTube, mas eu encontrei o kit gay, vai verificar se realmente foi a Reprolatina que fez isso por meio dos pesquisadores. Não foi. Na verdade, se eu quiser colocar qualquer material no YouTube e dizer que foi o kit gay, quem acessar vai acreditar que realmente aquilo ali existe. Mas o que foi feito foi uma pesquisa científica com todo o protocolo de comitê de ética possível, tá certo? E que gerou esses materiais para que pudéssemos trabalhar com professores. Se verdadeiramente nós tivéssemos nas escolas do nosso país um trabalho efetivo sobre gênero e diversidade nas escolas, nós não seríamos o 5º maior país do mundo em número de violência contra a mulher. Nós não seríamos o 5º país em maior quantitativo de feminicídio. Nós somos o campeão das Américas em feminicídio. Por quê? Porque quando se trabalha a temática de gênero e diversidade da escola, eu não vou sexualizar crianças. Mas eu vou dizer que, por exemplo, existem as crianças, na verdade, cada um
tem suas expressões de gênero, que isso não é estático, certo? Mas que não se pode bater em ninguém, por exemplo, não se pode praticar violência. Então, eu vou fomentar uma geração que daqui a 20 anos vai cometer muito menos violência contra as mulheres, sobretudo. Cometer violências de gênero. Se eu trabalhar gênero e sexualidade nas escolas, eu vou conseguir reduzir o quantitativo de abusos sexuais que nós temos. Porque eu digo para vocês que eu comecei a minha carreira em 1997 ministrando aula para o ensino fundamental. E eu sei que a professora é a primeira a saber quando uma criança ou adolescente foi abusado. É na professora que eles confiam para contar. Só que o professor diz, eu não tenho nada a ver com isso, muitas vezes. E se esse professor verdadeiramente ele está qualificado para fazer uma atividade transversal, para dizer para crianças e adolescentes que determinadas partes do corpo não podem ser tocadas, eu vou ter uma geração que vai ter uma realidade muito diferente lá na frente. Então, a proposta de se trabalhar gênero e sexualidade nas escolas é fomentar essa base de enfrentamento à cultura da violência que nós temos, a cultura dos estupros. Nós estamos num país onde, quando uma mulher é estuprada, ao invés de se pensar no crime que o estuprador cometeu, se pergunta logo o que ela estava vestindo e o que ela fazia 1h da manhã fora de casa. A culpa é sempre da vítima. Então, tem muita coisa verdadeiramente para a gente discutir. Contudo, essa história do kit gay, infelizmente, definiu a eleição num contexto extremamente equivocado. Só para fechar essa minha fala, o nosso atual presidente, eu lembro quando ele participou de uma entrevista no Jornal Nacional, ele levou o que seria a proposta do kit gay. Eu não sei se alguém lembra, se alguém assistiu aquela reportagem. Ele levou um livro chamado Sexo e Companhia, certo? Aí as pessoas verdadeiramente, nossa, o kit gay existe, querem fazer isso com as crianças e tudo mais. Se alguém pesquisou na internet, naquela época, que livro era aquele, percebeu que é um livro que foi escrito por uma autora portuguesa, era um livro direcionado a adolescentes, certo? Sobre descoberta de sexualidade, autora portuguesa, e que a única editora do Brasil que assumiu a distribuição foi a Saraiva, não tem nada a ver com o Ministério da Educação. É um livro que vem de uma editora privada e que está disponível ao público, que você é livre para comprar ou não comprar para o seu filho. É só colocar o livro lá na internet, o nome do livro, que você vai ter todas as coordenadas. E ele apresentou como se aquilo fosse o resultado do projeto do Ministério da Educação, como se aquilo que fosse entregue para o Ministério para distribuir nas escolas. E, sinceramente, gente, eu cheguei a ter acesso ao livro. Se fosse entregue nas escolas, aquilo não ia gerar problema algum, porque fala somente da descoberta do corpo. Mas, para quem não viu o livro, vai pensar verdadeiramente o kit gay existe e ele seria distribuído para acabar com as nossas crianças. Não, gente, nós temos no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90. Existem limites para se trabalhar com crianças e adolescentes. E eu acredito que nenhum educador comprometido com o seu trabalho vai fazer o contrário. Vai contrariar uma legislação que é uma legislação de primeiro mundo para crianças e adolescentes, mas a gente precisa dialogar sim. E na mesma ocasião o presidente disse, o candidato a presidente disse, quem tem a obrigação de falar sobre isso é a família. Tá? Pelo menos os alunos que já estão aqui, que já estiveram em campo de estágio, qual é a família preparada para falar sobre sexualidade? Eu tive aluna de mestrado que chegou comigo e disse, eu não tenho coragem de falar sobre isso com meu filho de 15, 16 anos. E é uma pessoa que teve acesso ao conhecimento. Você imagina a dona Maria, que mora lá na periferia, que não teve acesso a nada. Ela vai falar de sexualidade como, gente, se ela não teve acesso? Certo? Quiçá, axé, que as nossas famílias do futuro tenham condição de falar sobre isso, mas as do presente não têm. Então, são os profissionais de educação que precisavam levar, na verdade, o piano e trabalhar essa perspectiva com toda a compreensão e responsabilidade, dentro daquilo que realmente foi pautado pelo Ministério da Educação, tá? E não dentro de obras que são de editoras privadas e que qualquer pessoa é livre para ler ou não. Basicamente isso, espero ter esclarecido um pouco mais. Ou seja, professora, muita fake news espalhada, muita notícia falsa e muita gente acreditando no projeto que estava sendo montado naquela época, né? Espero que a gente esteja mais atento esse ano, tá, gente? Acho que fica a deixa final.
Tem mais alguma pergunta aqui na barra? A professora perguntaram, a Raissa perguntou, inclusive, quais eram os municípios que foi contemplado no estudo lá com financiamento pela FAPEAM. Perfeito. Manaus, que é o município mais populoso. O segundo município mais populoso é Parintins. Terceiro, Itacoatiara. E o quarto, Manacapuru. Então, dois desses municípios, além de Manaus, fazem parte dessa região metropolitana. E o município de Parintins. E vem muita coisa aí, gente, para discutir sobre esses resultados. Né? Nós já tivemos um quantitativo superior ao que imaginávamos de mulheres respondendo na pesquisa. Inclusive, posso socializar, se for me autorizado, coloco aqui no chat só o link da pesquisa, para que vocês divulguem para outras mulheres que podem nos auxiliar, né, com alguns relatos, algumas questões, para que nós possamos verdadeiramente construir política pública. Tem uma perguntinha aqui, essa vai para Rodrigo. É verdade que algumas psicólogas voltaram a realizar o atendimento da cura gay nesse cenário político? Tem psicólogo ou psicóloga aí atendendo e fazendo cura gay nas comunidades terapêuticas? Porque teve aquele movimento, né, na época da eleição do CFP, né, daquela chapa que era a favor da cura gay, de pesquisas relacionadas a esse tratamento, né, que realmente não existe, não tem como dar razão para isso, porque não existe, não tem como existir. E claro, né, surgiu ainda próximo, realmente, quando toda essa comoção, né, esse cenário político começou lá que em 2016, com o golpe da Dilma, e foi uma evolução e até a eleição, né, desse presidente. Mas sim, provavelmente já ouvi relatos de que existem psicólogos e psicólogas, inclusive aqui em Manaus, disfarçados muitas vezes, né, promovendo esse tratamento, né, seja de forma não divulgando que é profissional de psicologia, mas sim divulgando dentro das igrejas, dentro de comunidades, existem sim, né? É difícil a gente perceber, é difícil a gente ter como saber quem são essas pessoas, porque é um grupo pequeno, né? Ainda bem que é um grupo pequeno, né? Mas sim, tem profissionais que estão ainda com essa ideologia de cura gay, infelizmente, né? E a gente tem que correr atrás de denunciar, tem que correr atrás de procurar saber quem são, né? Porque é complicado, e a gente sabe que nós, como profissionais de psicologia, não podemos fazer esse tipo de coisa, está no nosso código de ética. E inclusive, uma falha que eu vejo dentro da formação como profissional de psicologia, essas nuances de divulgação de trabalho, de divulgação da atuação realmente, que a gente não encontra durante a formação, orientações, ou a gente estuda o código de ética, né, nu e cru, né, mas a gente não tem uma percepção, né, das entrelinhas, por exemplo. A gente não consegue, não tem orientações como os profissionais atuam nas entrelinhas, né, como eles fogem, né, de algumas resoluções, né, e se escondem. E aí a gente não sabe como divulgar o nosso trabalho de forma ética, e a gente não sabe identificar quem não está atuando de forma ética. Isso é uma falha muito grande na nossa formação. E inclusive, a gente acaba recebendo relatos de quem? Dos próprios pacientes, quando chegam até nós, que já acabam vão em busca desses profissionais com uma demanda de saúde mental fragilizada, e quando saem, né, mais fragilizada ainda, e a gente acaba tendo um duplo trabalho para desfazer todo o mau trabalho de antes, né? Isso é complicado e vem crescendo. Isso é preocupante ainda, principalmente, claro, como a professora falou, né, o cenário político influencia bastante.
essa discussão sobre psicologia partidária, o movimento neoliberal daquela psicóloga chamada Marisa Lobo. Fiquem atentos, assim, essas discussões desse movimento que está surgindo de usar, inclusive, conceitos da psicologia para deturpar em prol dessa defesa pela cura gay. Tem um material do CFP que chama-se Tentativas de Aniquilamento, que reúne falas de pessoas que passaram por esses processos de violência em comunidades terapêuticas, especialmente. E tem carregado de falas dessas pessoas que vivenciaram esses processos, né? Então, fiquem atentos às resoluções da 01/99, da 01/2018, do CFP, que traz uma discussão pautada na ética dos direitos humanos. Essa discussão sobre cura gay, né, sobre retorno a essa discussão sobre cura, é uma discussão partidária, tá? É uma discussão política. É mais uma discussão. Eu tenho uma aluna, a Ana Paula, do mestrado, que ela está discutindo justamente o quanto o contexto político se utiliza de conceitos da psicologia em prol da defesa dos seus próprios argumentos. Como eles deturpam os argumentos ou discussões da psicologia ou da psicopatologia para justificar o injustificável. Então, para você ver como esses discursos políticos são carregados de moralismo, de tendenciosidade, de não cientificidade, de um projeto mesmo de ética, né, de construção, né? Então, Breno, tomar cuidado também com as terapias que não são psicológicas de fato, né? Não tem base científica, né? Que eu vejo muito, constelação familiar e tal, mas aprofundar de forma profunda essas abordagens e a gente consegue ver o quão erradas elas são, o quão prejudiciais para a vida das pessoas elas são, né? Reforçam muitas vezes aspectos abusos, reforçam abusos familiares, reforçam comportamentos que acabam justificam esses comportamentos dentro das famílias ou nas relações. Isso é complicado e a gente precisa... E essas abordagens se utilizam de muitos conceitos que a psicologia tem, de técnicas que a psicologia tem, que são embasadas cientificamente e deturpam essas teorias, essas técnicas para justificar a teoria delas, que acabam prejudicando a saúde mental das pessoas, né? Existem várias abordagens que se dizem terapêuticas, mas que, na verdade, têm um fundo moralista, um fundo de julgamento, de justificar violências, né? E, claro, as outras abordagens que são consideradas misticismo e tal, e os coaches aí também se utilizam bastante, ter cuidado, né? Porque às vezes a gente acaba sendo influenciado, mesmo sendo profissional de psicologia, a gente acaba sendo influenciado de certa forma. Então, ter esse raciocínio crítico, né, de tentar diferenciar, diferenciar mesmo, né, o que é psicologia de fato, baseado em evidências científicas, o que é só uma teoria, né, que se diz terapêutica, né? E esse é um cuidado que a gente precisa ter. Que ótimo, Rodrigo. Muito bom a gente defender esse lugar assim, tem uma pesquisadora psicóloga, Ana Paula Ziel, e ela falou algo que me marcou muito. Ela falou assim: nesse momento, no contexto político, a gente precisa mais do que nunca reiterar o lugar de psicólogos ou de psicólogas. Porque nesse momento onde a psicologia tem sido tão atacada, a gente precisa reiterar essa discussão. A gente vem discutindo uma psicologia permeada de desconstruções, um outro distanciamento daquele olhar um pouco mais psicologizante, mas ela diz assim, é preciso retomar, porque senão a própria profissão é capaz de ser extinta por esse projeto neoliberal aí. Enfim, reiterar o lugar da psicologia também nesse contexto de cuidado em saúde. Tem uma pergunta da Adriana Brito falando assim, sobre os atendimentos das mulheres lésbicas também no contexto carcerário, né? Também exige um lugar de especificidade. Uhum. Eu posso falar um pouquinho sobre isso, que pelo ativismo, inclusive não só como professora pesquisadora, mas pelo ativismo também a gente acompanha um pouco da realidade da nossa população LGBTQIA+, que está inserida no sistema prisional. Inclusive, esse ano, eu fui chamada no mês de março,
em plena segunda onda de pandemia, né? Mas eu disse, se eu disser não, quem é que vai? Porque essa população está totalmente desassistida, né? E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, haviam montado um cenário, gente, uma coisa assim bem surreal, bem forçada, em uma das unidades masculinas. Fizeram uma cortina nas cores da bandeira do orgulho LGBTI, colocaram quadrinhos, você é importante, a diferença é importante, umas coisas assim que a gente não costuma ver no sistema prisional, e eu fiquei bem mexida com aquilo, né? Então, eles desenharam todo um cenário para mostrar para a gente que havia não só o respeito, mas o reconhecimento à diversidade, né? E fizeram as fotos e lançaram aquilo nas redes sociais, daquela organização social que está cuidando daquele espaço, da secretaria responsável também, fizeram as fotos, e depois todo mundo foi embora e eu fiquei lá, né, com os internos para fazer um trabalho com relação a isso. E a nossa crítica primeiro, com os internos da masculina, existiu todo esse contexto, gerou todo um cenário, mas que verdadeiramente não existe um trabalho social voltado para eles. Não existe, muitas vezes, o respeito às próprias identidades, de considerar, sobretudo, a população travesti, transexual, que continua na unidade masculina, né? Com relação às mulheres lésbicas, o que nós temos de efetividade, de verdadeiramente um trabalho? Muitas vezes não existe o reconhecimento dessas identidades dentro do próprio sistema prisional. Então, algumas ainda estão em celas separadas das suas companheiras, tem toda uma situação, certo, de não reconhecimento. Então, eles trazem aquele discurso da tratativa, mas todas são iguais, mas uns são mais iguais que os outros, a gente tem que trabalhar as particularidades, e isso, infelizmente, ainda não é trabalhado. Mas não é só dentro do sistema prisional o problema, tá? O problema também está na Defensoria Pública, o problema também está no Ministério Público. Então, nessa rede que compõe esse sistema prisional que nós temos aí, nós temos inclusive, eu acredito que só foi feito esse trabalho porque, na verdade, havia a possibilidade de nós recebermos uma visita da Comissão Nacional de Combate e Enfrentamento à Tortura, não é? Então, assim, se desenhou todo um cenário, mas, na verdade, a visita não aconteceu por conta da própria pandemia, por conta de uma série de fatores ministeriais aí. Mas, para vocês perceberem que quando se pensa em fazer um evento, não, a gente vai fazer um evento, monta um cenário e a gente sabe que a realidade não é aquela. Eu estou acostumada a entrar e sair desse sistema prisional fazendo trabalho com essa população, e não é essa a realidade. A gente chega no sistema prisional feminino das sentenciadas, são aquelas paredes cor-de-rosa, como se aquilo ali fosse a casa da Barbie, e não é a casa da Barbie, é uma prisão. Certo? Então, se coloca muitas vezes, por meio de cores, por meio disso, daquilo, a romantização de uma situação que não existe, né? Então, do mesmo jeito que aqui fora, por exemplo, nas unidades, nós temos a situação da violência institucional, das UBSs não preparadas, com profissionais não preparados para trabalhar a diversidade, principalmente no âmbito dessas mulheres, já que essa foi a pergunta, no sistema prisional nós temos a mesma questão, certo? Quando vai haver um mutirão de atendimento ginecológico, de atendimento para fazer um exame colpostológico, um exame preventivo, ninguém pergunta com quem que ela se relaciona. Ninguém pergunta as especificidades, quais são as demandas daquele sujeito, que perante o Código Penal eles perderam o direito à liberdade, mas eles estão ali curatelados pelo Estado. Eles perderam o direito à liberdade, mas não o direito à vida, certo? Então, no sistema prisional é essa a realidade. Com a pandemia, visitas suspensas, até para a gente entrar para fazer um trabalho tem sido um desafio grande. Quando a gente entra, essa ideia, o cenário montado, a bandeira do orgulho LGBTI, que ia mais lá atrás, mas nos outros 365 dias no ano, quando a gente entra lá, não tem nada, os quadrinhos não estão lá, não tem noção de respeito, as mulheres trans são tratadas como homens, e infelizmente essa é a realidade. O sistema prisional do Amazonas é um dos mais desafiadores do país, segundo a Comissão Nacional de Enfrentamento e Combate à Tortura, justamente porque toda essa questão dos direitos que são negados, eles, infelizmente, né, esses posicionamentos medievais, eles têm anuência de outros setores do poder público que são fundamentais, tá certo? Então, tem muito o que fazer. Recentemente mesmo, a Defensoria Pública nos chamou para falar sobre segurança pública, falar sobre o sistema prisional. Eu digo, vocês querem falar conosco, mas não existe nada para a gente.
certo? As mulheres lésbicas não são tratadas em suas especificidades, as mulheres trans não estão na feminina, elas continuam na masculina. Eu sei porque eu faço trabalho lá dentro, né? Os homens trans, né? Qual é a realidade dos homens trans? Muitas vezes são estuprados manhã, tarde e noite. Então, não existe qualquer direito humano. Aí, quando a gente vem falar que fora de direitos humanos, vem a ala mais, não é nem conservadora. Que se a gente for ler o que é conservadorismo, o Brasil que está se instalando não é conservadorismo. Nós temos uma realidade reacionária. Tá? Conservadorismo é outra coisa. A gente vai ter que ler os autores ingleses, mas vocês vão perceber que é outra coisa. Resgate das velhas tradições. O que nós estamos falando é de intolerância. Então, tem uma ala que diz direitos humanos só para humanos, direito de... O que é humanos direitos que você considera? Uma parte da população que é contra o aborto, mas defende a pena de morte lá na frente. Eu sou contra o aborto, eu sou a favor da vida. Mas quando alguém pergunta com relação ao sistema prisional, não, deveria ter pena de morte no país. Eu acho que tem alguma coisa errada com a forma de nós pensarmos como brasileiros, como brasileiras, não é? Ou seja, essas pessoas que estão no sistema prisional, elas perderam o direito à liberdade e elas estão cumprindo a sua pena, né? Mas elas têm direito de ter outros direitos. E esses direitos, sobretudo os direitos sexuais, são a linha de frente dos direitos que não são respeitados. Gente, a gente vai findando com as conclusões da professora Lidiane, as reflexões. Eu ficava imaginando quanto essa roda também é uma roda terapêutica, viu, gente? Porque a gente que está nesse lugar também de luta, de tentativa de chacoalhar mesmo com as estruturas mais hegemônicas também, que a gente se angustia. Eu ficava imaginando a professora Lidiane falando como eu ficava, poxa, eu penso isso também. Às vezes eu acho que é tão difícil a gente falar, ter espaço de eco na fala, ó, a gente se sente um pouco desamparado dentro da própria universidade, a gente, na própria sala de aula, a gente pode ser deturpado por um aluno ou um aluno. O quanto discutir sobre esses temas são, ao mesmo tempo, potentes, porque reverberar ou gerar novas propostas de ver os projetos de vida, mas também gera um processo quase que de angústia, de dores também para quem vive, para quem sente na pele, para quem já viveu na infância. Ou seja, falar de família, falar de proteção, de violência, de cuidado para quem é LGBT e também cuida de LGBT, é falar de si e se acolher também. Ou seja, é uma mistura danada. É só para falar para vocês que essas falas são carregadas também de afetos, de pessoas que têm histórias no movimento, de pessoas que têm histórias com família, de pessoas que têm histórias na academia. É um imbricamento também de falas e de recortes, de afetos, de memórias, enfim. Só para dizer o quão importante foi essa roda e o quão importante foi essa roda também para mim. E agradeço a participação da professora Lidiane, do Edu, conterrâneo, do Rodrigo, que é já de casa. Então, fico muito feliz. E vocês que estiveram aqui conosco, de alguma forma, nos ajudando a dar potência para esses pensamentos aqui, fora e dentro da caixinha. Breno, só para finalizar, eu queria, além de agradecer, né? Obrigado, professora Lidiane, pelas reflexões. Breno, obrigado, Capsic, pelo convite. Mas eu queria reforçar aos alunos que estão aqui na graduação, né? E se vocês têm interesse em trabalhar nessa área, que se vocês têm interesse em continuar com essa população, que vocês busquem iniciativas próprias, se aproximem de professores que se interessam por isso e que reforcem o posicionamento de vocês, que é da importância de ter uma disciplina obrigatória, de ter projetos voltados para essa área, para estudo de gênero e sexualidade, que eu tive deficiência na minha formação, mas que vocês, que estão começando ou que estão saindo, vocês podem ainda ter esse acompanhamento e essa evolução aí na formação de vocês. E é isso. Eu gostaria, se possível, só de agradecer mais uma vez pelo convite, né? O Capsico, o professor Breno, gratidão pelo aprendizado, Eduardo, Rodrigo, né? Acho que vocês são fundamentais nesse processo. E encerrar dizendo que a nossa luta é grande, mas a gente tem que comemorar as pequenas conquistas também. E encerrar com as palavras do Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano que
ele diz muito, né? Ele não escreve sobre o contexto LGBTI, mas ele diz que nós criticamos Hitler, mas criamos campos de concentrações ideológicos todos os dias. Então, que a gente possa desconstruir esses campos ideológicos e fomentar perspectivas não só de inclusão, mas sobretudo de acolhimento. Gratidão pelo convite. Ai, gente, que prazer imenso. Eu passaria aqui o resto do dia ouvindo essa conversa e conversando com você sobre tudo isso. Eu super reitero isso que Breno colocou. Eu acho que é um espaço também de afetividades, né? Quando a gente fala dessas vivências, a gente está falando das nossas próprias vivências também. Existe uma interlocução direta das nossas vivências com a nossa luta. A nossa luta também parte disso. E que alegria, é um prazer imenso. A professora Lidiane, maravilhosa, fazendo pontuações importantíssimas para a gente ter um pensamento mais crítico, a gente sair um pouco dessa nossa análise limitada, né, dos fenômenos. A gente precisa, sim, considerar os aspectos conjunturais, a gente precisa considerar a especificidade do momento que a gente está vivendo, político no país. A gente precisa entender que a macro e a micropolítica são importantes, né? A gente está construindo a micropolítica no dia a dia, nessa tentativa de fortalecer o SUS enquanto sistema universal, integral. E, claro, né, a gente tem que discutir, sim, a macropolítica e tem que pôr para cima desses negacionistas escrotos que estão aí acabando com... Olha, gente, puseram uma caixinha no Instagram, fizeram uma pergunta sobre negacionismo, e como que eu estou lidando com o negacionismo agora pós-Covid, né? E como que você lida, né, com quem nega o óbvio? É uma luta diária, né? A gente tentar fazer com que as pessoas percebam que isso que está sendo divulgado é uma grande mentira, né? Então, a gente precisa também assumir certas posições, e eu acho que o cuidado à saúde precisa ser, sim, politizado, ele precisa ter uma perspectiva crítica. Então é isso, só para finalizar, agradecer a todos, agradecer a oportunidade, o Capcico, todo mundo, prazer sempre estar falando sobre esses temas, sobre as vivências, sobre os afetos, sobre tudo isso. Breno, querido, todos, obrigado, gente. A gente finaliza então a nossa roda. Um cheiro para todo mundo. Obrigado pela participação, pelo tempinho por aqui, professor Lidiane. Que bom esse encontro. Edu, Rodrigo, um cheiro apertado, agoniado aí em vocês. Obrigada a vocês por terem aceitado o convite, por terem disponibilizado a tarde de vocês. Foi muito enriquecedor, muitas coisas polêmicas. Quando a professora Lidiane estava falando do kit gay, minha avó entrou aqui e falou: vocês já estão falando do kit gay, tinha que ser sobre universidade federal, não sei o quê. Eu já... Tá bom, vó. Beleza. Eu já sei. Sim, só... Então declaramos por encerrada essa roda. É isso, equipe? É isso aí. Muito obrigada, pessoal. Parar aqui a gravação. Agradeço a todos, foi realmente muito enriquecedor, muitas discussões, incentivo da gente continuar pesquisando e se colocando nesses lugares, se descobrindo, né, o autoconhecimento que a gente sempre pauta na psicologia, porque não tem como a gente batalhar, lutar por nenhuma causa se a gente não sabe o nosso lugar. Então, aprendi muito com vocês hoje, muito obrigada a todos, e a todos, a todas e a todes. Importante a linguagem também nesse meio. E até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau, gente.